Espero que todos estejam bem. Que Deus abençoe cada um de vocês com amor, alegria e paz. Oro para que seus dias brilhem intensamente, que seus fardos cedos se tornem leves e que seus sonhos se tornem realidade. Como nossa última história tocou você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Eu realmente valorizo cada palavra de vocês. Ultimamente, notei uma queda nas visualizações, então, se essas histórias trouxeram conforto, convidem seus entes queridos a se juntarem a nós. Vocês são mais que inscritos, são família. Sua presença significa o mundo para mim. Vamos continuar essa jornada juntos. Tarde da noite, as luzes de Londres se estendiam pelo chão como galáxias cintilantes, refletindo nas janelas de vidro da imponente Torre Whitmore. No escritório do último andar, Oliver Whitmore permanecia em silêncio, segurando um copo de uísque âmbar, o olhar distante fixo nas ruas iluminadas abaixo. Mas sua mente viajava para o passado. Há apenas alguns anos, sua vida era uma sequência ininterrupta de sucessos, um caminho pavimentado com glória e facilidades. Vindo de uma família feliz, Oliver acreditava que o amor era a coisa mais bela e duradoura do mundo. Ele amou de coração aberto, com confiança absoluta. Mas Isabela, a mulher com quem ele imaginava passar a vida, o traiu da maneira mais cruel. Ele ainda se lembrava daquele dia fatídico, o dia em que entrou no apartamento que dividiam e a encontrou nos braços de outro homem, seu maior concorrente na indústria. Cada mentira doce, cada promessa, eram apenas ferramentas para se aproximar e usá-lo. A partir daquele momento, Oliver entendeu que o amor era um luxo, um jogo que ele não queria mais jogar. Agora, tudo o que fazia era calculado com precisão. Seu coração havia se transformado em gelo e sua mente só tinha espaço para números e contratos. Mas o deslumbrante mundo da elite não permitiria que Oliver se escondesse para sempre. Então veio a aposta fatídica. O grandioso baile no Ritz Hotel reuniu as figuras mais ricas e poderosas da cidade. Entre músicas e luzes ofuscantes, Oliver mantinha seu habitual semblante frio e calculista. Ele não gostava dessas festas, mas eram oportunidades para expandir sua rede de negócios. Ao seu lado, Michael Donovan, seu amigo de longa data da universidade, tomou um gole de sua bebida e sorriu com malícia. Alex, vai manter essa cara séria a noite inteira? Você deveria aprender a aproveitar a vida um pouco. Oliver girou o uísque no copo, sua voz profunda, calma, mas indiferente. Eu aproveito do meu jeito. Michael sorriu, os olhos brilhando com diversão, e indicou o extremo do salão, onde um grupo de jovens mulheres conversava e ria. Entre elas, uma mulher de cabelos castanhos se destacava. Seus olhos azuis cintilavam sob as luzes, irradiando uma mistura de charme e ousadia. Evelyn Carter, disse Michael lentamente, observando a reação de Oliver. Ela é o pesadelo da alta sociedade, a rebelde que os tabloides adoram perseguir. Oliver lançou-lhe um olhar rápido, expressão impenetrável. Então! Michael levantou uma sobrancelha, um sorriso astuto se formando. Aposto que você não consegue transformá-la em uma dama perfeita em 3 meses. Oliver apoiou o copo na mesa, um leve sorriso surgindo no canto dos lábios. E se eu conseguir? 2 milhões. Respondeu Michael, o olhar desafiador. Oliver sabia que estava entrando em um jogo perigoso, mas algo dentro dele sentia-se atraído pelo desafio. Para ele, Evelyn era apenas uma peça em um esquema maior, uma simples transação. Se vencesse, provaria que nada estava fora de seu controle. Fechado, disse Oliver, decisivo, selando uma aposta que mudaria sua vida de maneiras que ele jamais imaginara. Do outro lado da sala, Evelyn Carter observava em silêncio. Ela não era estranha aos olhares críticos e sussurros ao seu redor, sendo a única filha de uma família prestigiada. Evelyn havia conquistado uma reputação de verdadeira rebelde. Festas intermináveis, compras extravagantes e corridas imprudentes em carros esportivos. Tudo fazia parte de uma fachada cuidadosamente construída para esconder uma amarga verdade. Desde a morte de sua mãe, Evelyn vivia em uma mansão fria com seu pai indiferente e uma madrasta manipuladora. Eles nunca se importaram verdadeiramente com ela, vendo-a apenas como uma ferramenta para aumentar sua riqueza.
E agora seu pai a forçava a um casamento com um homem 2 vezes mais velho, apenas por interesses financeiros. Ela precisava de uma saída. E quando o olhar gelado de Oliver encontrou o seu, Evelyn percebeu que talvez tivesse encontrado uma chance de escapar. Casar-se com Oliver poderia ser sua única forma de evitar o casamento arranjado. Mesmo sem acreditar no amor, aquele acordo poderia ser sua salvação. Uma semana depois, no luxuoso penthouse de Oliver, Evelyn sentou-se à sua frente, expressão calma. Entre eles, sobre a mesa, repousava um contrato de casamento meticulosamente detalhado. 3 meses! Arqueou uma sobrancelha, brincando. E o que eu ganho depois disso? Uma quantia suficiente para você viver sem depender de ninguém, respondeu Oliver com firmeza, a voz desprovida de emoção. Evelyn sorriu com malícia. Então está feito. Ela assinou o contrato. Babasi com quem talitaço. E enquanto Oliver observava sua assinatura elegante se formar no papel, percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. O grandioso Imperial Hotel, famoso por sediar os eventos mais luxuosos de Londres, estava mais esplêndido do que nunca naquela noite. Flores brancas adornavam cada canto do salão, enormes lustres de cristal brilhavam no teto, e a suave melodia de violinos preenchia o ar. As longas mesas, elegantemente arranjadas, recebiam a elite da cidade que trocava olhares curiosos e intrigados. O casamento de Oliver Whittemore, jovem herdeiro milionário do império imobiliário Whittemore, com Evelyn Carter, a socialite rica e notoriamente rebelde, vinha sendo assunto de fascínio público há semanas. Embora o casal não demonstrasse qualquer sinal de afeto, todos entendiam que se tratava de um casamento de conveniência, não de amor. Oliver estava firme no altar, impecavelmente vestido com um clássico smoking preto, expressão impenetrável. Seu olhar penetrante permanecia fixo na mulher que avançava lentamente em sua direção. Evelyn, vestida com um deslumbrante vestido de noiva estilo sereia de um renomado estilista, tinha olhos profundos como o oceano, refletindo uma tristeza que não podia disfarçar. Sob as luzes deslumbrantes, sua beleza parecia etérea, mas ninguém podia negar que a mesma mulher que adornava os tabloides com inúmeras escapadas escandalosas agora caminhava para um casamento que nenhum dos dois realmente desejava. Entre os convidados, sussurros preenchiam o ar. Ela não passa de um acessório decorativo para Oliver. Deve ser um casamento arranjado. Quem realmente acredita que eles estão apaixonados? Evelyn ouviu os murmúrios, mas permaneceu indiferente. Ao caminhar pelo corredor decorado com flores, só pensava em escapar do casamento que seu pai e madrasta haviam arranjado. Quando seus olhos se encontraram, ambos puderam ler a verdade no olhar do outro. Isso não passava de uma transação, um acordo sem amor. A voz eficiente do oficiante ecoou pelo salão, mas suas palavras encontraram apenas frieza. Você aceita esta mulher como sua esposa? Oliver hesitou por um instante, mas respondeu. Aceito. E você, Evelyn Carter? Aceita este homem como seu esposo? Um leve sorriso surgiu nos lábios de Evelyn, a voz carregada de uma compostura gelada. Aceito. Não houve beijo romântico nem o carinho de mãos entrelaçadas. Oliver deslizou o caro anel de diamante no delicado dedo de Evelyn com a precisão de alguém cumprindo uma obrigação, e não de quem promete um compromisso para a vida toda. Quando a recepção começou, Oliver mergulhou em conversas com seus associados de negócios, deixando Evelyn sozinha entre rostos desconhecidos. Ela segurava uma taça de champanhe, tomando goles lentos enquanto oferecia sorrisos forçados aos olhares críticos que a cercavam. Ela sabia que não passava de um troféu glamuroso, uma ferramenta usada por Oliver para provar que podia transformar uma socialite rebelde em uma esposa perfeita. E para Oliver, aquilo era apenas mais um jogo a ser vencido. Após horas de recepção, Oliver e Evelyn finalmente retornaram à mansão Whittemore, a imponente propriedade erguida como uma fortaleza fria às margens do rio Tâmisa, suas luzes, douradas refletindo na água como fragmentos de memórias distantes.
Ao entrar na suíte de lua de mel, Evelyn absorveu cada detalhe do espaço meticulosamente arranjado. Rosas brancas, velas perfumadas e cortinas de seda translúcida, criando uma atmosfera de atração inegável. Ainda assim, para ela, tudo parecia vazio, desprovido de calor ou significado. Ela permaneceu junto à janela, contemplando o deslumbrante horizonte de Londres, vestida com um vestido de seda branco, seus ombros delicados brilhando sob a luz suave, como se pudessem desaparecer ao menor toque. Atrás dela, Oliver afrouxou a gravata, os olhos acompanhando cada movimento seu com uma mistura de curiosidade e algo que ele não conseguia definir. Finalmente, quebrou o silêncio, a voz profunda carregada de uma possessividade inconfundível. Vamos começar a interpretar os papéis de marido e mulher? Evelyn se virou, encontrando o olhar penetrante de Oliver. Um sorriso frio brincava em seus lábios, desprovido de qualquer afeto. Esse papel dura 3 meses, não é? Respondeu, com um tom cheio de desafio. Oliver sorriu, aproximando-se deliberadamente, a mão levantando-se para tocar sua bochecha, sentindo a suavidade da pele e a frieza sob a sua expressão impecável de Evelyn. Ele estava preparado para conquistar uma socialite rebelde, uma mulher acostumada ao luxo e à indulgência. Mas ao se aproximar, Evelyn instintivamente recuou, os olhos brilhando com uma mistura de desafio e algo mais, escárnio. Acho que você me entendeu mal, disse suavemente, a voz calma, mas poderosa o suficiente para fazer Oliver franzir a testa, intrigado. Uma rara demonstração de curiosidade quebrava sua habitual compostura. Então, me surpreenda. Evelyn manteve o olhar firme, os profundos olhos azuis sem medo ou hesitação. Que tipo de mulher você acha que eu sou, Oliver? Uma conquista fácil e mimada? A pergunta foi como uma lâmina cortando o ego dele. Por um instante, Oliver ficou surpreso, mas disfarçou bem. Evelyn recuou mais um passo, criando uma distância calculada, embora a fagulha de dor em seus olhos não tenha passado despercebida. Eu nunca pertenço a ninguém e não sou tão fácil quanto você pensa. A revelação atingiu Oliver como um soco no estômago, enviando uma onda de choque através de suas percepções cuidadosamente construídas. Suas mãos, no meio de desabotoar os punhos da camisa, congelaram no ar. Evelyn ainda era virgem. A última coisa que ele esperava da mulher, cujo nome estava constantemente ligado a festas selvagens e rumores escandalosos. Um silêncio pesado caiu entre eles. Evelyn percebeu o lampejo de descrença em sua expressão e aproveitou o momento, os lábios curvando-se em um sorriso irônico quase desafiador. Oliver permaneceu em silêncio, estudando-a, com uma intensidade que tornava o ar entre eles denso de tensão não dita. Ele a havia subestimado gravemente, e aquela percepção doeu mais do que ele gostaria de admitir. Achei que você fosse mais inteligente do que isso, continuou Evelyn, a voz carregada de amargura e de uma vulnerabilidade que tentava esconder. Os lábios de Oliver se contraíram, a frustração borbulhando sob sua fachada calma. Ele não estava acostumado a estar errado, especialmente sobre pessoas. Deu um passo para trás, a voz mais baixa, reflexiva. Então por que você concordou em se casar comigo? Evelyn cruzou os braços sobre o peito, os olhos brilhando com uma mistura de sarcasmo e resignação. Porque eu precisava escapar da vida que meu pai e minha madrasta arranjaram para mim. Ela fez uma pausa, o olhar se tornando mais sombrio. Você não era a escolha perfeita, mas pelo menos não era tão terrível quanto o homem que eles escolheram para mim. Oliver sentiu uma pontada inesperada de irritação. Nunca havia se considerado a segunda opção de ninguém, muito menos um plano de fuga conveniente. Seu orgulho se agitou diante da ideia. O quarto ficou mais silencioso, o peso das palavras pairando no ar. Evelyn permaneceu imóvel por um longo instante antes de se virar, os ombros tremendo levemente, mas mantendo sua postura elegante, deixando Oliver sozinho com um turbilhão de pensamentos. Ele observou sua figura se afastar, sentindo pela primeira vez como se tivesse perdido o controle de uma situação que achava poder manipular. Evelyn não era um jogo fácil, nem um mero acessório que pudesse moldar ao seu gosto. Ela era um mistério, um desafio que ele não havia previsto. E isso
a tornava ainda mais perigosa para ele. Oliver exalou profundamente, encostando-se na fria parede de mármore, os olhos escuros fixos no teto. A noite de núpcias não havia sido como ele esperava. Em vez de uma vitória fácil, ele se encontrou à beira de um intrincado tabuleiro de xadrez, onde Evelyn não era um peão, mas uma rainha formidável por direito próprio. Quanto a Evelyn, olhando para as luzes cintilantes da cidade, fez uma promessa silenciosa. Ninguém, nem mesmo Oliver Whitmore, teria poder para ditar sua vida tão facilmente. Logo após o casamento, a mansão Whitmore, uma magnífica propriedade às margens do Tâmisa, tornou-se o lugar onde Evelyn precisava se adaptar à sua nova vida. A arquitetura clássica e requintada, as paredes imponentes adornadas com pinturas a óleo inestimáveis e os corredores intermináveis que pareciam um labirinto inescapável, tudo era perfeito demais, ordenado demais, silencioso demais, um contraste gritante com a vida vibrante e caótica a que estava acostumada. Evelyn sentia-se presa em uma jaula dourada de luxo, onde a liberdade não passava de um sonho distante. Cada detalhe da mansão funcionava como uma máquina impecável. Das refeições meticulosamente preparadas ao chá da tarde servido pontualmente, a equipe doméstica trabalhava em silêncio, cada movimento carregado de precisão fria. E Oliver, seu marido, estava no centro de tudo. Não precisava levantar a voz. Um simples olhar gélido garantia obediência absoluta. Evelyn nunca gostou de regras, e este casamento não era a exceção. Ela continuava a estampar os tabloides com festas noturnas, intermináveis compras e corridas em alta velocidade com seu carro de luxo, ignorando deliberadamente os olhares gelados de Oliver a observando à distância. Ela o provocava de propósito, testando sua paciência, tentando descobrir os limites dele. Mas Oliver não se deixava abalar facilmente por suas artimanhas. Ele era um homem de disciplina, sempre mantendo uma calma inquietante diante de seus atos rebeldes. Cada vez que ela chegava em casa bêbada ou se via no centro de mais um escândalo, e ele simplesmente se sentava na biblioteca, percorria as manchetes ousadas e, sem uma palavra de repreensão, dobrava o jornal. Era esse silêncio frio e distante que mais frustrava Evelyn. No entanto, por trás da superfície, Oliver começou a notar começou a notar algo diferente em sua esposa. Aquela chamada rebelde. Havia mais nela do que aparentava. Algo que ele não havia antecipado. Certa noite, enquanto passeava pela propriedade, Oliver inesperadamente avistou Evelyn na cozinha, discretamente entregando um maço de dinheiro às mãos da governanta. Sua voz era suave, mas cada palavra carregava uma sinceridade rara. Isto é para a mensalidade do seu filho, este ano. Por favor, não conte a ninguém que foi de mim, está bem? A governanta olhou para Evelyn com profunda gratidão nos olhos, mas Evelyn apenas ofereceu um sorriso gentil antes de se afastar, como se o que havia feito não tivesse importância alguma. Oliver permaneceu silencioso atrás da porta, observando tudo sem revelar sua presença. Em outra ocasião, ele a descobriu conversando com o mordomo sobre a doação de um grande número de casacos e sapatos para um orfanato, usando o pseudônimo de um amigo que desejava permanecer anônimo. Evelyn nunca buscava reconhecimento ou aplausos por suas ações. Ela simplesmente as realizava silenciosamente, como se fossem naturais. Mas o que mais surpreendeu Oliver foi certa noite quando viu o carro de Evelyn chegando a um bairro degradado no sul da cidade. Ela não entrou em um bar luxuoso nem participou de uma reunião da elite. Silenciosamente saiu do carro carregando sacolas cheias de alimentos e cobertores quentes que distribuía aos moradores de rua. Sob a luz fraca do poste, ela se agachava, ouvindo suas histórias, os olhos azuis profundos, cheios de empatia genuína. De pé à distância, Oliver sentiu uma estranha sensação despertar dentro de si. Então, Evelyn não era a socialite egoísta que ele sempre imaginara. Havia camadas escondidas nela, camadas de bondade e compaixão que ela nunca buscava exibir para o mundo. Gradualmente, a curiosidade de Oliver se transformou em algo mais, algo que ele não conseguia definir. Ele começou a notá-la mais, prestando atenção aos pequenos detalhes que antes havia ignorado.
Evelyn, a mulher que ele antes considerava apenas uma peça decorativa em sua aposta sem sentido, agora era um mistério do qual não conseguia desviar o olhar. As noites na mansão começaram a mudar lentamente. Os jantares silenciosos e tensos deram lugar a breves, mas cada vez mais frequentes conversas. Oliver frequentemente encontrava Evelyn sentada junto à janela, desenhando cenas da cidade à noite. Às vezes, ele se sentava ao lado dela sem dizer uma palavra. O silêncio compartilhado não carregava hostilidade nem barreiras, apenas uma compreensão silenciosa que nenhum dos dois conseguia explicar. Evelyn também percebeu a mudança no olhar de Oliver. Ele não a observava mais com frieza distante, mas com um lampejo de algo mais suave, algo que ela não conseguia definir. Sua atenção não era mais obrigatória, parecia genuína, como se ele começasse a vê-la sob uma nova luz. Ainda assim, ela mantinha a guarda alta, com medo de acreditar que o casamento deles poderia ser mais do que um acordo temporário, um jogo que ela não podia perder. Certa noite, enquanto atravessavam a biblioteca, Oliver finalmente quebrou o silêncio persistente entre eles. "Por que você faz todas essas coisas sem deixar ninguém saber?" perguntou. Evelyn fez uma pausa, apoiando o livro que segurava, um leve sorriso, quase divertido, surgindo nos lábios. Porque eu não preciso de reconhecimento." Ela respondeu simplesmente. "Ajudar os outros me faz sentir que não sou completamente inútil." Oliver a observou por um longo momento, uma sensação estranha despertando em seu peito. Pela primeira vez, percebeu que Evelyn não tinha nada a ver com a mulher superficial e imprudente que os tabloides pintavam. Ela possuía profundidade, feridas ocultas e uma solidão silenciosa enterrada dentro de si. E, acima de tudo, era diferente de qualquer pessoa que ele já havia conhecido. Em algum momento, Oliver percebeu que não via mais Evelyn como um desafio a ser conquistado. Ela se tornara um enigma que ele queria compreender. Uma mulher cuja atração não estava na aparência glamurosa, mas na alma complexa e cheia de camadas. E então ele percebeu que talvez o casamento deles não fosse tão simples quanto ele imaginava. A união, que antes parecia apenas um contrato, começou a mudar de maneiras sutis que nenhum dos dois compreendia totalmente. Oliver começou a passar mais tempo observando Evelyn. Ele percebeu que a presença dela na mansão não trazia apenas problemas. Ela dava vida a um mundo que antes era monótono. Antes de Evelyn, a mansão não passava de uma estrutura grandiosa e sem vida. Mas agora, o som de risadas, discussões ocasionais e até mesmo seus olhares desafiadores tornavam tudo mais vívido. Evelyn também começou a enxergar Oliver de uma forma diferente. Ele não era tão frio e implacável quanto ela imaginava. Embora mantivesse certa distância, havia uma preocupação silenciosa em seus olhos que ela não podia ignorar. Quando estava cercada por um grupo de jornalistas fazendo perguntas cruéis, Oliver aparecia, segurava sua mão e a guiava com firmeza, protegendo-a do escrutínio público. As noites na mansão foram se transformando gradualmente. No início, suas conversas eram apenas educadas trocas de palavras, mas com o tempo começaram a compartilhar fragmentos de suas vidas passadas. Evelyn contou a Oliver sobre sua mãe, uma mulher gentil que faleceu quando ela era jovem, deixando-a à mercê de um pai indiferente e de uma madrasta preocupada apenas com riqueza. Pela primeira vez, Oliver se abriu sobre suas próprias feridas, o coração partido do seu relacionamento com Isabella. O que parecia ser o amor perfeito terminou em traição. Evelyn viu a dor em seus olhos enquanto ele falava e percebeu que, por trás de sua fachada composta, havia um coração que nunca havia se curado de verdade. A conexão entre eles não floresceu através de grandes gestos românticos, mas pelas pequenas coisas do dia a dia. Em uma tarde, após uma reunião de negócios tensa, Oliver entrou na biblioteca e encontrou Evelyn concentrada em um livro de economia, algo que ele nunca imaginara que despertaria seu interesse. Sem perceber sua presença, ela murmurou pensativa: "Por que ele não investe em projetos de habitação social? Acho que seria um movimento inteligente." Oliver não pôde evitar sorrir, sentindo uma estranha sensação de diversão.
A garota que ele imaginava preocupada apenas com festas e compras era capaz de pensamentos tão perspicazes. Seus jantares, antes forçados, gradualmente se tornaram mais naturais. Evelyn começou a apreciar as refeições preparadas pelo chefe, às vezes brincando com a comida, enquanto Oliver apenas a observava, percebendo que estava mais interessado em observá-la do que em seu trabalho. Eles começaram a fazer passeios silenciosos pelo jardim nas noites de luar. Evelyn, empolgada, apontava diferentes flores, compartilhando seus significados e por que aquelas flores eram especiais para ela. No início, Oliver apenas ouvia, mas logo percebeu que aqueles momentos lhe traziam uma sensação de paz que ele jamais conhecera. Certa vez, quando uma chuva inesperada os pegou desprevenidos, buscaram abrigo sob a varanda. Evelyn, com os cabelos encharcados, riu alto, estendendo as mãos para sentir as gotas de chuva. Oliver a observava, uma suavidade desconhecida invadindo seu olhar. Não acha isso emocionante? Ela gargalhou, os olhos brilhando com travessura. A voz de Oliver saiu mais baixa do que o habitual ao responder. Talvez seja a primeira vez que vejo algo tão bonito. Evelyn fez uma pausa, o coração disparando diante daquele raro momento de sinceridade. Esses pequenos e fugazes momentos os aproximaram gradualmente. Evelyn se viu baixando a guarda diante de Oliver, ouvindo-o mais atentamente e compreendendo lentamente a serenidade que o envolvia. Mais importante ainda, começou a perceber como ele a protegia silenciosamente dos olhares e sussurros cruéis da sociedade. Para Oliver, o que começou como uma mera transação comercial transformou-se em algo muito mais significativo. Ele se pegava se importando com Evelyn de maneiras que jamais esperara. Às vezes, apenas um simples sorriso dela era suficiente para tornar seu dia exaustivo um pouco mais leve. O amor não chegou de forma repentina ou dramática, mas através das coisas mais simples, conversas à noite, olhares acidentais e aqueles momentos silenciosos no jardim, onde palavras não eram necessárias, mas ambos se compreendiam. Evelyn Carter e Oliver Whitmore, dois estranhos carregando feridas do passado, estavam lentamente se tornando parte inseparável da vida um do outro. O casamento, que começava a encontrar uma aparente paz, agora estava ameaçado por forças invisíveis que se agitavam por baixo da superfície. A madrasta de Evelyn e a ex-amante de Oliver, Isabella, haviam se unido para destruir o frágil vínculo entre eles. Em uma tarde ventosa, Evelyn repousava em uma poltrona luxuosa junto à janela da ampla sala de estar, um cigarro pendendo preguiçosamente entre seus dedos. Fios de fumaça subiam ao ar, desenhando padrões fantasmagóricos que desapareciam tão rapidamente quanto surgiam. Seu olhar vagueava pelas ruas movimentadas da cidade, desligado e indiferente ao mundo ao seu redor. Então, o som agudo de saltos ecoou pelo chão de madeira polida. Sua madrasta entrou, carregando um envelope grosso em mãos perfeitamente manicures. Colocou-o sobre a mesa com um sorriso familiar demais, os olhos brilhando com malícia oculta. Evelyn, você realmente acha que este casamento é sobre amor? A voz suave, quase um sussurro, cortava a fachada de indiferença de Evelyn. Evelyn exalou uma nuvem de fumaça, os olhos verdes lançando um olhar de desdém à madrasta. Com um movimento casual, cruzou as pernas, mantendo uma postura despreocupada, como se nada daquilo importasse. Lá vamos nós de novo, outra palestra, disse a voz carregada de tédio. Faça rápido, tenho um compromisso importante. A madrasta permaneceu imperturbável, puxando uma cadeira com graça e sentando-se à sua frente, ostentando uma falsa simpatia. Deslizou o envelope em direção a Evelyn, o sorriso carregado de triunfo silencioso. Só quero que veja a verdade, querida. Não se deixe enganar por ilusões vazias. Evelyn lançou um olhar ao envelope e soltou uma risada baixa, batendo o cigarro na borda da taça de vinho meio cheia. Deixa eu adivinhar. Um contrato? Uma carta de chantagem? Ou talvez algumas fotos escandalosas? A voz carregava ironia, mas no fundo, um leve desconforto começou a surgir. A madrasta não disse nada, apenas observava com aquele sorriso irritante.
O silêncio pressionava o peito de Evelyn, fazendo sua garganta apertar involuntariamente. Ela estendeu a mão para o envelope e despejou seu conteúdo sobre a mesa sem muito cuidado. No momento em que seus olhos caíram sobre as fotos, o sorriso em seus lábios lentamente desapareceu. Lá estavam eles, Oliver e Isabella, sentados juntos em um restaurante sofisticado. A intimidade em sua linguagem corporal era inegável. Oliver inclinado ligeiramente para frente, e Isabella apoiando a cabeça em seu ombro, os dedos roçando seu pulso de uma forma que falava de familiaridade e de algo mais profundo. O coração de Evelyn se apertou dolorosamente. Pegou uma das fotos, estudando cada detalhe, procurando por algo, qualquer coisa, que pudesse negar a verdade que lhe encarava diretamente, mas tudo era claro demais. Seu aperto nas bordas das fotos se tornou mais firme e, por um instante fugaz, a máscara de indiferença rachou. Ela havia permitido a si mesma acreditar, mesmo que apenas um pouco, que Oliver começara a se importar com ela, e agora tudo parecia uma cruel piada. A madrasta deu de ombros, a voz carregada de falsa simpatia. Oliver nunca foi realmente seu, Evelyn. Você é apenas uma distração temporária para ele. Se for esperta, saberá o que fazer. Evelyn recostou-se na cadeira, inclinando a cabeça enquanto estudava a madrasta com um brilho desafiador nos olhos. E o que você sugere, querida mãe? Que eu chore e fuja? Desculpe desapontá-la, mas não sou esse tipo de mulher. Ela forçou-a com um sorriso, mas a voz carecia da confiança habitual. A madrasta deu uma risada leve, levantando-se da cadeira. Colocou uma mão patronizadora no ombro de Evelyn, um último gesto de condescendência. Faça o que quiser, Evelyn. Só não se permita ser patética demais. Com isso, virou-se sobre o calcanhar e saiu, deixando um rastro leve de perfume caro. Evelyn permaneceu imóvel por um momento, olhando fixamente para a pilha de fotos à sua frente. A indiferença que ela tão cuidadosamente construíra começou a desmoronar. Seus dedos tremeram levemente ao percorrer a imagem de Oliver, olhando para Isabella com uma ternura que nunca havia dirigido a ela. Ultimamente ele estava distante, trabalhando até tarde, perdendo jantares e ignorando suas ligações. Ela se convenceu de que era apenas trabalho, de que Oliver era simplesmente o homem frio e distante que sempre fora. Mas agora tudo fazia sentido. As noites longas, o silêncio, a ausência. Uma risada amarga escapou de seus lábios. A rebelde e despreocupada Evelyn Carter havia, na verdade, permitido a si mesma acreditar em algo tão tolo quanto o amor. Ela balançou a cabeça, serviu-se de mais uma taça de vinho e a bebeu de uma vez, na esperança de que o álcool diminuísse a dor no peito. Mas nenhuma quantidade de bebida poderia apagar a imagem de Oliver com Isabella, que agora se gravava em sua mente. Evelyn se levantou abruptamente, puxando as pesadas cortinas para observar o deslumbrante horizonte da cidade. As luzes cintilantes de Londres, o fluxo interminável de pessoas, tudo continuava a seguir em frente, mas ela se sentia presa em uma encruzilhada, sem saber para onde ir. Seu aperto na cortina se intensificou, a respiração ofegante. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas teria força para abandonar tudo? Pegando o telefone, os dedos de Evelyn pairaram sobre o contato de Oliver. Hesitou, o polegar vacilando sobre a tela, antes de soltar um suspiro baixo e amargo e atirar o celular no sofá. Se Oliver realmente se importasse, ele teria que provar por si mesmo. Quanto a ela, talvez fosse hora de partir, como uma tempestade que se recusa a ser domada por alguém. Enquanto Evelyn lutava com a turbulência em seu coração, Oliver enfrentava uma ameaça muito mais concreta. Isabella não havia retornado apenas para atrapalhar seu casamento, mas ela havia colocado seu alvo também na carreira dele. Certa noite, enquanto Oliver estava mergulhado em trabalho em seu escritório, Isabella apareceu sem avisar, o olhar afiado, percorrendo o ambiente como um predador. "Precisamos conversar, Alex", disse ela, sentando-se sem convite e deslizando uma pasta grossa sobre a mesa em sua direção. "Se você não quiser que sua empresa desmorone, sabe o que precisa fazer." Oliver abriu a pasta, mantendo sua máscara impassível enquanto percorria o conteúdo. Isabella Javatei já havia seduzido vários acionistas-chave para o seu lado,
orquestrando uma crise financeira que poderia colocar a Whitmore Enterprises de joelhos. Mas o que fez seu sangue gelar foi a ameaça velada direcionada a Evelyn. Se não quiser que sua preciosa esposa sofra algum acidente em breve, sugiro que pense com cuidado. A voz de Isabela pingava veneno, os olhos escuros de malícia. Oliver fechou os punhos, lutando para manter a compostura. Ele conhecia Isabela o suficiente para saber que ela jamais fazia ameaças vazias. Rumores de que um grande investidor retiraria seu capital da empresa já circulavam, causando inquietação entre os acionistas. A pressão aumentava e Oliver se encontrava em uma encruzilhada: salvar sua empresa ou proteger a mulher que, inesperadamente, conquistara um lugar em seu coração. A situação atingiu o ponto de ruptura quando um grande investidor anunciou subitamente sua retirada de um projeto crucial, provocando ondas de choque na empresa. Relatórios financeiros mostravam um cenário sombrio, ações despencando, números em vermelho piscando nas telas. Reuniões de emergência se estendiam até tarde da noite e Oliver praticamente vivia no escritório, lutando com unhas e dentes para estabilizar o império que sua família construíra ao longo dos anos. Noites sem dormir tornaram-se sua nova rotina, o peso da responsabilidade pressionando-o como nunca antes. Apesar de seus esforços para proteger Evelyn do caos, a distância crescente entre eles não passou despercebida. A ausência de Oliver em casa, as ligações tardias e o cansaço implacável estampado em suas feições alimentavam as dúvidas de Evelyn. A cada dia, ela se questionava se as palavras sussurradas por sua madrasta eram verdadeiras. As dúvidas crescentes de Evelyn só se intensificavam diante do distanciamento de Oliver. As palavras maliciosas da madrasta pareciam de repente mais plausíveis do que nunca. Oliver se tornara mais frio, mais distante, e os jantares solitários na imensa mansão a faziam sentir-se nada mais do que um acessório. Ela começou a se perguntar se, de fato, não passava de uma peça em seu grande plano, como sua madrasta cruelmente sugerira. Certa tarde, em busca de ar fresco e de uma fuga de seus pensamentos, Evelyn se encontrou em um café silencioso à beira da estrada. Enquanto tomava seu café distraidamente, ouviu um grupo de funcionários da Whitmore sentados em uma mesa próxima, discutindo em voz baixa, mas intensa. Falavam sobre o estado da empresa, a ameaça iminente de falência e os esforços incansáveis de Oliver para encontrar uma solução financeira. O coração de Evelyn quase parou ao ouvir um deles dizer: "Se não conseguirmos novos investimentos em uma semana, todos nós estaremos sem emprego." Aquelas palavras ecoaram em sua mente, repetindo-se incessantemente como um tambor implacável. Ela ficou paralisada, o barulho da cidade se tornando um zumbido distante, enquanto a compreensão a atingia como um raio. Oliver não estava distante por estar cansado dela, nem por causa da aposta. Como ela sempre suspeitara, ele estava travando uma guerra silenciosa para salvar sua empresa, para proteger milhares de funcionários. Uma onda de culpa a invadiu, apertando seu peito como uma mão de ferro. Ela estivera tão absorvida por suas próprias inseguranças e dúvidas que não havia percebido o peso que Oliver carregava. Lembrou-se das longas noites que ele passava no escritório, do cansaço marcado em seu rosto, dos olhares silenciosos que ela havia interpretado mal sua distância como indiferença, mas agora tudo fazia sentido. Ele estava lutando, enfrentando desafios, e vinha fazendo isso sozinho. Seus dedos tremiam enquanto se agarrava à borda da cadeira, tentando se estabilizar diante da enxurrada de emoções que a invadia. Ela havia sido dura demais ao julgá-lo, deixando que suas próprias inseguranças turvassem sua visão e se afastando dele justamente quando ele mais precisava dela. Por tanto tempo, Evelyn acreditara ser a pessoa mais solitária do mundo, mas agora percebeu que a solidão de Oliver era igualmente profunda. Era a solidão da responsabilidade, o peso esmagador das expectativas caindo sobre ele. Respirando fundo, sua determinação se solidificou. Ela não podia mais ficar de braços cruzados, não por obrigação ou culpa, mas porque se importava profundamente.
Indiscutivelmente, o homem que ela antes acreditava desprezar havia, sem que percebesse, conquistado um lugar em seu coração. Ela sabia o que precisava fazer. Era hora de provar a todos, e a si mesma, que não era apenas uma socialite imprudente, uma garota sem propósito além de prazeres passageiros. Evelyn decidiu usar a herança deixada por sua mãe, uma fortuna intocável, que sempre guardara com cuidado, para salvar a empresa de Oliver. Não porque ele precisasse de sua ajuda, mas porque ela queria ser sua força silenciosa, assim como ele havia sido a dela, de formas que ela nunca havia percebido. Com determinação renovada, Evelyn deixou o café. Seus passos eram firmes, o olhar decidido. As dúvidas e medos que a assombravam desapareceram, substituídos por um propósito singular: estar ao lado de Oliver e enfrentar tudo juntos. Sem perder tempo, retornou à mansão Whitmore. Dirigindo-se diretamente ao seu escritório, puxou seus registros financeiros e encarou a vasta riqueza deixada por sua mãe. O dinheiro sempre fora um lembrete do seu passado, do amor que outrora possuíra, e ela nunca havia tocado nele por respeito e saudade, mas agora poderia ter um propósito maior. Evelyn pegou o telefone, a voz calma, mas resoluta. Transfira uma parte significativa da minha herança para o grupo Whitmore. Quero que seja feito imediatamente, sem atrasos. O advogado hesitou por um momento, claramente surpreso pelo súbito interesse dela em assuntos financeiros sérios. Evelyn sempre fora conhecida pelos gastos extravagantes, nunca por sua visão de negócios, mas ela apenas sorriu diante da hesitação dele, mantendo o tom firme. Não é uma decisão impulsiva, sei exatamente o que estou fazendo. Naquela mesma noite, os fundos foram transferidos. Evelyn não informou Oliver. Sabia que ele jamais aceitaria sua ajuda facilmente, e ela não precisava que ele aceitasse. Não se tratava do orgulho dele, nem da validação dela. Era sobre estar nas sombras, sendo o pilar silencioso em quem ele pudesse se apoiar sem sequer perceber. Enquanto olhava pela janela para o horizonte escuro da cidade, Evelyn permitiu-se um pequeno sorriso. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava fazendo algo que realmente importava, não apenas por ele, mas por eles. No dia seguinte, na sede do grupo Whitmore, a notícia do misterioso investimento se espalhou como fogo entre os departamentos. Oliver estava na sala de reuniões com os acionistas sêniores, o rosto composto como sempre, mas os olhos traíam um lampejo de surpresa. Uma quantia substancial acabara de ser transferida para o fundo de projetos em dificuldade, suficiente para sustentar as operações nos próximos meses e até ajudar na reestruturação da estratégia de negócios. Você realmente se superou, Oliver. Não esperava que conseguisse garantir um investimento tão grande em tão pouco tempo, comentou um acionista mais velho, acenando aprovadoramente. Oliver apertou as mãos sob a mesa, a mente correndo com perguntas. Sabia, sem dúvida, que ainda não havia encontrado um novo investidor, e aquele dinheiro não poderia ter surgido do nada. A intervenção oportuna do investimento tirou o grupo Whitmore à beira do colapso. Projetos-chave foram reiniciados e os acionistas recuperaram a confiança. E o mercado lentamente começava a mostrar sinais de recuperação. Enquanto a empresa se estabilizava, Oliver ficou com uma pergunta urgente. Quem estava por trás desse investimento misterioso? Ele vasculhou todos os registros financeiros, contatou parceiros em potencial, mas nenhum indício surgiu. O único detalhe deixado era uma simples assinatura. E. Carter. Não pode ser, Evelyn, pensou. Aos seus olhos, ela ainda era a socialite imprudente, desinteressada em finanças ou negócios. E, no entanto, uma dúvida insistente martelava em sua mente. Poderia realmente ser ela? Enquanto isso, Isabela fervia de raiva. Ao descobrir que seu plano de arruinar Oliver havia falhado, percebeu que havia subestimado Evelyn. Um erro caro. Pior ainda, Oliver não abandonara sua esposa, ferindo profundamente o orgulho de Isabela. Num acesso de fúria, ela decidiu tomar medidas ainda mais drásticas. Certa noite, depois de participar de um evento de caridade, Evelyn voltava para a mansão Whitmore quando um caminhão em alta velocidade invadiu repentinamente sua pista, vindo na direção oposta.
Não houve tempo de reagir. O caminhão colidiu violentamente com o lado de seu carro, fazendo-o girar e bater no guardrail. Tudo aconteceu num piscar de olhos. O carro capotou de lado, estilhaços de vidro espalharam-se por todo lado, e o sangue escorria pelo rosto pálido de Evelyn antes que ela perdesse a consciência. Apenas um pensamento cruzou sua mente: Ben. Oliver. No hospital, Oliver sentou-se silencioso ao lado da cama de Evelyn, seu habitual semblante composto despedaçado. O rosto dela estava fantasmagicamente pálido, com um corte profundo na testa, contrastando com a pele impecável que sempre admirara. Ele estendeu a mão, a própria tremendo com uma mistura de medo e arrependimento. "O que você fez consigo mesma, Evelyn?" sussurrou, a voz carregada de emoção. Nos últimos dias, ele fora consumido pelo trabalho, lutando contra a crise financeira orquestrada por Isabela. Mas agora, sentado ao lado do corpo ainda frágil de Evelyn, Oliver percebeu o quanto a empresa era insignificante diante dela. A porta rangeu ao se abrir e George, seu assistente, entrou com uma pasta grossa na mão, a expressão tensa e os olhos cheios de urgência. "Sr. Whitmore, há algo que precisa saber", disse George, colocando a pasta sobre a mesa. Oliver folheou as páginas rapidamente, o olhar afiado congelando, ao ver o nome do novo investidor. Evelyn Carter. O ar lhe faltou. O aperto nas mãos sobre os papéis aumentou, enquanto cada transação, cada rastreamento financeiro confirmava a verdade. Evelyn era quem havia salvado sua quê? Abraço. "Isso não pode ser", murmurou Oliver, as memórias invadindo sua mente. Os olhos cansados dela quando ele chegava à tarde em casa, a decepção que cruzava seu rosto quando ele se distanciava. George pigarreou cauteloso. "Sra. Whitmore fez o investimento através de um fundo financeiro anônimo. Ela não queria que você soubesse." As mãos de Oliver tremiam enquanto segurava os documentos. Ela havia sacrificado tudo sem esperar reconhecimento. A percepção o atingiu como uma onda gigante, preenchendo seu peito de dor e um amor avassalador. Gentilmente, ele afastou uma mecha de cabelo do rosto de Evelyn, a voz quase um sussurro, carregada de culpa e ternura. Por que você fez isso por mim?" Sem dizer uma palavra. "Fui tão cego, Evelyn. Não vi que você sempre esteve ao meu lado." Todas as barreiras que ele havia construído, todas as emoções que enterrara, ameaçavam transbordar. Ele estivera tão concentrado em lutar contra Isabela que ele havia negligenciado a única pessoa que realmente se importava com ele. Olhando para a figura frágil de Evelyn, Oliver sentiu uma dor como nunca havia sentido antes. Ele a deixara se sentir sozinha, afundando em dúvidas e inseguranças, enquanto ela silenciosamente estava ao seu lado, protegendo-o de formas que ele jamais imaginara. Evelyn, me desculpe. Por favor, acorde", sussurrou, inclinando-se para a frente e pressionando um beijo suave em sua mão fria. Embora ela permanecesse em coma, Oliver sabia de uma coisa com absoluta certeza: ele nunca a deixaria escapar novamente. A partir daquele momento, estava determinado a protegê-la e valorizá-la com tudo o que tinha. Sentado ao lado da cama de hospital de Evelyn, observando-a inconsciente, um fogo de fúria acendeu-se dentro de Oliver. Ele não podia simplesmente ficar parado, assistindo a mulher que amava sofrer sem agir. O incidente era coincidência demais para ser um acidente. Isabela sempre fora implacável, e desta vez Oliver sabia que ela havia ultrapassado todos os limites. "George, quero que você conduza uma investigação completa sobre o acidente de Evelyn", disse Oliver, a voz fria e cortante. "Verifique todas as câmeras de trânsito. Encontre qualquer irregularidade. Preciso saber quem ousou fazer isso." George assentiu sem hesitação. Ele sabia que Oliver falava sério em cada palavra. Dentro de um dia, informações começaram a surgir. A equipe de investigação privada contratada por Oliver descobriu uma evidência crucial. Uma câmera de segurança escondida em uma rua próxima capturou imagens de um carro preto suspeito seguindo o veículo de Evelyn poucos instantes antes do acidente. A placa foi rapidamente rastreada até uma locadora, e a pessoa que assinara o contrato era ninguém menos que Isabela. O maxilar de Oliver se apertou, os olhos escurecendo de fúria.
Desta vez, ela havia ido longe demais, e ele não deixaria passar. Quero provas sólidas para levá-la à justiça, ordenou. George não perdeu tempo. Reuniu depoimentos de testemunhas próximas ao local. Um homem em situação de rua havia visto o carro preto acelerar em direção ao veículo de Evelyn e, felizmente, anotou o número da placa em um pedaço de papel velho. Com todas as evidências em mãos, Oliver não hesitou. Chamou imediatamente sua equipe jurídica e contatou a polícia para iniciar uma investigação formal. Naquela manhã, enquanto Isabela desfrutava de seu luxuoso café da manhã em um hotel de alto padrão, foi pega de surpresa quando vários policiais invadiram o local. Seu rosto empalideceu ao ver Oliver entrando junto aos oficiais. Ele estava imponente, o olhar gélido. Você realmente achou que eu não descobriria a verdade? Sua voz cortava o ar como uma lâmina. Isabela tentou manter a compostura, mas a autoridade fria e o desprezo nos olhos de Oliver a fizeram vacilar. Oliver, do que você está falando? Não entendo. Fingiu inocência, mas já era tarde demais. Um dos policiais deu um passo à frente e leu a ordem de prisão em voz alta. Isabella Grayson, você está presa por tentativa de homicídio e conspiração para cometer lesão corporal grave. Você tem o direito de permanecer em silêncio, mas tudo o que disser poderá e será usado contra você no tribunal. Isabela gritou, lutando em vão enquanto os policiais a algemavam. Virou-se para Oliver, o desespero e a raiva misturados em seus olhos. Você não pode fazer isso comigo. Nós nos amávamos, Alex, exclamou. Oliver se aproximou, olhando diretamente em seus olhos enganadores. Amor? Zombou. Eu já te amei, mas esse amor morreu no dia em que você me traiu. Agora você não é nada além de uma criminosa patética. Enquanto a polícia conduzia Isabela embora, Oliver permaneceu imóvel, o coração pesado. Ele sabia que a batalha ainda não havia terminado completamente, mas ao menos a pessoa que havia machucado Evelyn finalmente enfrentaria as consequências. Depois de garantir que Isabela fosse processada pela lei, Oliver retornou imediatamente ao hospital. Sentou-se ao lado da cama de Evelyn, segurando sua mão com força e sussurrou. Você me ouve, Evelyn? Eu descobri quem estava por trás de tudo isso. Agora você está segura. Sua voz estava cheia de ternura, mas carregava dor. Ele percebeu que a amava muito mais do que jamais havia admitido para si mesmo. Evelyn havia feito tanto por ele, e ele a deixara cair em perigo. Uma única lágrima deslizou pela bochecha de Oliver. Me desculpe, Evelyn. Por favor, acorde. Me dê uma chance de consertar tudo. Sob a suave iluminação do hospital, os dedos de Evelyn se moveram levemente, quase imperceptíveis. Na manhã seguinte, enquanto a luz suave do sol atravessava a janela, iluminando o rosto pálido de Evelyn, Oliver estava ao seu lado. Seus olhos estavam cansados, mas firmes, e sua mão continuava firmemente entrelaçada à dela, sentindo o pulso fraco, mas constante sob sua pele. De repente, seus dedos finos se moveram ligeiramente, suas pálpebras tremularam antes de se abrirem lentamente, encontrando o olhar preocupado, mas amoroso de Oliver. O tempo pareceu parar por um momento, até que sua voz fraca quebrou o silêncio. Você está aqui? Oliver prendeu a respiração, o coração saltando com o som frágil da voz dela. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas, mas rapidamente se recompôs, apertando suavemente sua mão. Sim, estou aqui. Sempre estarei aqui. Evelyn tentou sorrir, mas os lábios tremiam. Fechou os olhos brevemente, permitindo-se sentir o calor de sua presença. Memórias do acidente, das dúvidas e das dores passaram por sua mente, mas agora, olhando em seus olhos, toda a dor parecia desaparecer. Você sabe agora, não sabe? Sussurrou, o olhar cheio de tristeza, mas sem mais evitar o dele. Oliver assentiu, a voz embargada de emoção, mas firme. Eu sei. Eu sei. Foi você quem salvou a empresa, quem ficou ao meu lado quando eu estava cego demais para ver. Evelyn sorriu levemente, embora lágrimas começassem a se formar em seus olhos. Eu só queria te ajudar, porque sabia que você nunca aceitaria se eu dissesse diretamente. Oliver apertou sua mão com mais força, dominado pelas emoções.
Antes, ele a havia visto apenas como uma socialite imprudente, mas agora via Evelyn como a mulher forte e compassiva que realmente era. Eu estava errado, Evelyn. Fui cego por não confiar em você, por não compartilhar meus fardos com você. Me desculpe por te deixar suportar tudo sozinha. Evelyn olhou em seus olhos, vendo a sinceridade, o arrependimento e o profundo amor que ele sentia por ela. Naquele momento soube que ele era genuíno. Sabe, eu pensei que te deixar seria a melhor escolha. Mas lá no fundo eu não consegui. Eu te amo, Oliver. Oliver não conseguiu se conter mais. Inclinou-se, pressionando um beijo terno em sua testa, as lágrimas caindo livremente. Eu te amo, Evelyn. Eu te amo há muito tempo. Só não tive coragem de admitir. Evelyn sorriu, os olhos brilhando à luz da manhã. Eles haviam passado por mal-entendidos e corações partidos, mas o que importava era que estavam juntos. Alguns meses depois, Evelyn havia se recuperado completamente. Durante todo o processo, Oliver jamais a deixou sozinha por um momento. O amor deles cresceu mais forte, sem segredos ou distância entre eles. Hoje, Evelyn estava no palco de um grande evento beneficente que vinha planejando discretamente há meses. Ela estava elegante em um vestido sofisticado, não mais a rebelde dos dias passados, mas agora ela era uma mulher madura e independente, com determinação inabalável. Ao subir ao palco, seus olhos instintivamente procuraram por ele, e lá estava, no canto mais distante da sala, observando-a com um orgulho silencioso. Não precisava dizer nada. Seu sorriso dizia tudo. Seu olhar estava cheio de amor, admiração e imenso orgulho. Evelyn respirou fundo, a voz firme ao falar no microfone. Eu já fui uma garota perdida, insegura do meu lugar no mundo, mas aprendi que amor, confiança e compaixão são o que realmente dão sentido à vida. Da plateia, Oliver assentiu discretamente, o coração inchando de felicidade. Ele havia encontrado em Evelyn não apenas uma esposa, mas uma parceira, uma igual e, acima de tudo, o amor de sua vida. Numa noite tranquila, enquanto o céu de Londres estava coberto por um manto cintilante de estrelas, Oliver conduziu Evelyn ao pequeno jardim nos fundos da propriedade Whitmore. As suaves luzes douradas iluminavam as rosas em flor, criando uma cena incrivelmente romântica. Evelyn estava ali, com os cabelos longos esvoaçando na brisa da noite, os olhos ainda carregando vestígios da tristeza que havia suportado. Oliver a observava, o coração transbordando de amor e um profundo sentimento de arrependimento. Evelyn! Finalmente quebrou o silêncio, a voz calorosa e sincera. Ela se virou para ele, os olhos azuis penetrantes, cheios de curiosidade. Eu já te pedi em casamento uma vez, mas por todos os motivos errados. Hoje à noite quero fazer isso novamente, mas desta vez pelo único motivo que realmente importa. Oliver lentamente se ajoelhou, puxando de seu bolso uma pequena caixinha de veludo vermelho. Dentro, um anel de diamante brilhava sob a luz do luar. A frieza havia desaparecido, as obrigações da aposta também. Restava apenas o amor puro e verdadeiro em seu olhar. Evelyn Carter, você pode me perdoar e nos dar outra chance? Eu te amo. Não por uma aposta, não por dever, mas por quem você é. Você mudou minha vida de formas que eu nunca imaginei. Quero estar com você, te amar e te proteger pelo resto da minha vida. Evelyn permaneceu imóvel, a respiração presa na garganta, lágrimas nos olhos. Desta vez, não de dor, mas de felicidade. Ela havia passado por tantos mal-entendidos, mas naquele momento podia sentir a sinceridade genuína nas palavras de Oliver. Um sorriso suave formou-se em seus lábios, carregado de alegria e uma infinidade de emoções. Lentamente, ela estendeu a mão, a voz suave, porém firme. Eu aceito, Oliver. Vamos recomeçar com amor verdadeiro. Alívio tomou conta do rosto de Oliver e um sorriso radiante se espalhou por seus lábios enquanto ele colocava o anel no dedo de Evelyn. Ele se levantou e a puxou para seus braços, segurando-a com firmeza, como se silenciosamente prometesse nunca mais deixá-la ir. Obrigado. Obrigado, Evelyn. Obrigado por me dar outra chance.
Evelyn repousou a cabeça contra seu peito, fechando os olhos, saboreando os batimentos firmes e constantes e o calor reconfortante do homem que amava. Sob o céu estrelado, eles compartilharam um beijo terno, marcando um novo começo. Sem mais fingimentos, sem mais dúvidas, apenas amor genuíno e esperança para o futuro. A história deles é a prova de que o amor não é um jogo ou uma posse, mas compreensão e companheirismo. Não importa o passado, as pessoas sempre têm a chance de mudar e encontrar a verdadeira felicidade se estiverem dispostas a lutar e valorizar o que têm.